Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo estejam com você. Você é bem-vindo e bem-vinda a mais uma recapitulação do estudo da lição da Escola Sabatina. Hoje vamos juntos recapitular a lição 9, os ritmos do descanso. Fique aí, você é nosso convidado e convidada especial. Juntos, mais uma vez, pela graça de Deus, para estudarmos a lição da Escola Sabatina. Nesse trimestre, Deus tem nos dado uma preciosa lição, a lição Descanso em Cristo. Num mundo turbulento, agitado, confuso, todos nós precisamos muito de descansar em Cristo. Temos visto isso sobre várias perspectivas e ângulos ao longo da nossa trajetória de estudos desse trimestre. Hoje, vamos juntos estudar os ritmos do descanso. Você é bem-vindo, você é bem-vinda para esse estudo e também são bem-vindos os nossos colegas, companheiros que nos ajudam aqui nessa ocasião. Pastor Ezinaldo. Pastor, embora eu penso que muitos já o conheçam, por bondade, se apresente porventura para alguém que ainda não lhe conhece. Obrigado, pastor Carlos Flávio, pelo convite. É uma alegria estar aqui participando. A você, amigo que está nos assistindo, é uma alegria cumprimentá-lo. Meu nome é Ezinaldo, participo ali na Fama como professor de teologia já há algum tempo, nas matérias de hebraico, Antigo Testamento, e tenho a alegria de participar aqui do comentário da lição também. Bem-vindo, pastor, Obrigado. mais uma vez. E temos conosco também o pastor Josafá. Pastor, você já esteve conosco na lição da semana passada, mas por bondade, para aqueles que estão começando conosco hoje, se apresente, por gentileza. Bom, meu nome é Josafá, né? Eu sou pastor do distrito de Benevides, aqui ao redor da FAAMA, né? E é uma alegria estar aqui matando saudade da FAAMA também e poder partilhar com o pastor Ezinaldo, com o senhor e com todos os nossos ouvintes aqui a lição desta semana, né? Uma lição tão bonita. O senhor é bem-vindo, pastor. Pastor Josafá é um parceiro nosso, está sempre nos ajudando numa classe ou outra ali também, e agora ali no distrito, e nós temos essa parceria porque nós entendemos que Salt e igreja caminham juntos. Salt está ali para servir a igreja e queremos também o aporte dos nossos pastores ali conosco. Muito bem, nós costumamos orar para iniciar o nosso estudo, pastor Ezinaldo, e eu vou pedir a você que, por bondade, faça uma oração para que Deus esteja conosco nesse momento. Oremos então. Querido e bom Deus, nós queremos te agradecer por mais uma oportunidade que vamos ter de estudar a Bíblia, estudando a lição, ou então recapitulando a lição da Escola Sabatina. Amém. Querido Deus, que teu Espírito seja o nosso supremo professor. Amém. Iluminando a nossa mente, principalmente diante desse assunto tão importante, tão marcante para nós, que é sobre o descanso sabático. Oramos rogando a tua bênção e a tua direção, em nome de Jesus. Amém. 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 Muito bem, nós temos estudado na lição dessa semana os ritmos do descanso. E eu quero começar com vocês recapitulando aí Gênesis 2, verso 3. Um importante texto que serve como ponto de partida para a nossa lição dessa semana. O texto diz assim: E Deus abençoou o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador tinha feito. Que texto interessante, pastor Ezinaldo. Interessante para a gente entender aqui o descanso presente mesmo antes do pecado. Como entender isso, pastor? Eu gostaria que começássemos desse ponto. Ok. Há muitas coisas interessantes na lição dessa semana, mas aqui é um ponto-chave para a gente iniciar. Como entender o descanso presente antes do pecado? O descanso presente ali no momento que
momento áureo, momento da criação, em que não há ainda queda, não há o mal não está presente ali. Como entender isso? É interessante a pergunta, pastor. Normalmente, quando a gente lê o texto, nosso pensamento vai nessa direção. Como que o ser humano poderia descansar, falando de ser humano, Adão e Eva, né? No contexto edênico, no contexto antes do pecado? A palavra descanso aqui no original é Shabbat, né? E essa palavra ela tem uma amplitude, ela tem a ideia de cessar, terminar, acabar, como se fosse assim um pintor quando ele termina a sua obra-prima, aí no final ele coloca uma assinatura, e ele olha para aquele quadro e fica feliz e satisfeito. Então, na verdade, esse descanso de Deus tem mais a ver com uma realização de Deus. Deus olhou para a sua criação e ele se sentiu feliz, alegre, satisfeito. Esse é o primeiro elemento do termo descanso. Só que, na verdade, o termo ele vai ampliar um pouco mais a compreensão. Porque Adão e Eva, eles não foram os criadores. Esse primeiro momento que eu falei tem mais respeito com o Criador. Como é que Adão e Eva descansariam, sendo que eles foram criados na própria sexta-feira mesmo? Então, que tipo de descanso seria esse? Esse descanso tem mais a ver com uma dependência de Deus. Interessante, se a gente analisar todo o capítulo 1, a gente percebe que Deus é o controlador do tempo. Então, os dias avançam conforme a determinação divina. Aí, quando chegamos no 7º dia, o próprio Deus fala assim, para. E Adão e Eva, portanto, teriam que seguir essa determinação. Então, Adão e Eva, ao descansarem no sábado, estavam expressando a dependência deles para com o Criador. Perfeito. Então, assim, não estava nada relacionado ao cansaço físico. Não estava nada relacionado ao... Porque, na verdade, não havia o pecado ainda, e a gente bem sabe que o cansaço físico é uma consequência natural do pecado. Então, Adão e Eva, ao descansarem no sábado, estavam demonstrando a dependência deles do Criador, e, ao mesmo tempo, também estavam imitando o Criador. Assim como o Criador parou no 7º dia, assim também eles também parariam no 7º dia, como um símbolo de imitação do próprio Criador. Que bênção, pastor, que bênção. Que conceito profundo esse. E, pastor Josafá, quando a gente olha aqui para Gênesis 1 e Gênesis 2, o início aqui do capítulo 2, nós vemos que há uma diferença aqui. O pastor Ezinaldo deixou muito claro que o sábado foi estabelecido ali para ser também um sinônimo ali, um símbolo da dependência do ser humano em relação ao Criador. Mas Deus não criou só o ser humano, Deus criou outras criaturas e etc. Mas que peculiaridade, pastor, o ser humano tinha ou foi dotado que justificasse o estabelecimento de um dia especial para demonstrar a dependência com o Criador? Embora toda a criação seja importante, né? Nós vivemos em um complexo criado por Deus onde tudo é importante. Mas o ser humano, dos elementos que Deus criou, o ser humano é o único que tem a imagem e semelhança de Deus. Nós vemos isso nos versos 26 e 27 do capítulo 1, onde Deus disse, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e tenha ele domínio. Então, o homem ele foi criado à imagem e semelhança de Deus, e para ser o líder, o administrador, o mordomo de toda a criação neste planeta. E ele foi criado também de forma especial, né? Ele não foi criado da mesma forma como foi o restante da criação. Para o restante da criação, Deus ordenava, através da palavra de Deus, tudo se estabelecia. Mas nós vemos em relação ao ser humano, no capítulo 2, no verso 7, então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra. Então o verbo usado para a formação do homem é diferente do verbo usado para a formação dos outros elementos da natureza. Então a Bíblia diz que Deus formou, modelou o homem com as suas próprias mãos. Isso é muito significativo, tem muito significado, né? Dessa relação de intimidade do homem com Deus.
Isso faz lembrar, falando em imagem e semelhança, isso faz lembrar o texto da Sra. White no Patriarcas, em que ela diz que a imagem está relacionada com a aparência física e a semelhança com a similitude de caráter. Então, que esse ser, chamado de homem e mulher, é o único tipo de ser que se parecia fisicamente com Deus e se parecia em caráter com o Criador. Que tremendo, né? Então, esperar... É claro que Deus esperava que toda a natureza repousasse no sábado, com o próprio Criador. Mas o único ser capaz de fazer isso, com total consciência do que está acontecendo, é esse ser humano que recebeu a imagem e semelhança de Deus, para que pudesse entender exatamente a sua dependência do Criador. Perfeito. Agora, pastor Zinaldo, o texto diz também que foi dado ao homem capacidade de domínio. Pastor, parece que o texto apresenta o ser humano como corregente de Deus para a criação. Como entender essa questão do domínio? O homem podia fazer o que queria, como corregente de Deus, acima da criação, para cultivar, para cuidar, para guardar, que diz o texto, são os verbos usados. O homem podia fazer isso de qualquer maneira, ou como, se não, como o homem faria isso, e o que isso tem a ver com o princípio da dependência, o princípio da dependência do sábado. O pastor Josafá usou um termo, acho que corrige até mesmo algum pensamento errôneo nessa ideia, que é o termo mordomo. Então o mordomo, ele não é dono daquilo que ele está administrando. O mordomo, ele cuida para alguém. Então o ser humano, ele seria um mordomo de Deus em relação à sua criação. Então esse domínio seria como? O problema é a nossa compreensão de domínio. Então, por exemplo, aqui no Ocidente, até mesmo nos tempos de hoje, a nossa compreensão de domínio é a ideia de a gente subjugar algum elemento. Mas o domínio aí, Adão e Eva, eles iriam servir a criação, cuidar a criação. E esse servir a criação era justamente para a glória do próprio Deus. Então eles eram mordomos de Deus em cuidarem da criação, em cuidar da criação, para que a criação refletisse e glorificasse o nome de Deus. É nesse sentido que o termo domínio é expressado aí na Bíblia. Agora, pastor Josafá, será que um lembrete estabelecido por Deus para que o homem não dominasse ou não existisse, senão na dependência dele, são os chamados ritmos do descanso? Quais são, pastor, nesse contexto da criação, os dois ritmos do descanso que Deus estabeleceu ali naquela primeira semana? Bom, dois elementos importantes, nós vemos aí a questão do espaço. Deus preparou tudo, preparou a casa, né? E fez o homem e a mulher de maneira tão especial e os colocou ali. E quando ele os cria, ele os insere no tempo. E tempo é um aspecto importantíssimo para a vida humana e para este relacionamento com Deus. Deus criou a vida e Deus deu ritmo a esta vida. No aspecto do ser humano, Deus criou o dia, e no capítulo 1 de Gênesis repete várias vezes, e foi tarde e manhã, o primeiro dia. Tarde e manhã. Então, existem funções específicas, e a palavra tarde no Gênesis, ela significa a parte escura do dia, né? Então foi escuro e clareou, porque a Terra tem a sua rotação, né? Então, Deus nos cria neste ciclo de descanso, porque nós precisamos dormir, e aí acordamos e precisamos trabalhar. E então nós paramos para descansar novamente, e aí trabalhamos. Então existe o ritmo diário, existe o ritmo semanal. E esse aspecto semanal, ele foi estabelecido por Deus, ele não tem base em nenhum evento natural.
A semana, ela vem da criação, quando Deus estabeleceu um ciclo de 7 dias. Você tem 6 e aí você cessa, como disse o pastor Ezinaldo, você cessa e você vem. O sábado é um santuário no tempo, quando o ser humano, filho de Deus e criatura de Deus, vem à presença do Criador. Eu vou ilustrar de uma forma bem prática. Você compra um carro novo, o carro novo ele vai, mas ele precisa retornar à fábrica, à concessionária, que é uma extensão da fábrica, para uma revisão. Ele precisa da troca de óleo periódica, ele precisa de ajustes, aperto nos parafusos, troca vários fluidos e verifica tudo, e aí ele volta para mais um ciclo, e aí retorna. Então o sábado é esse santuário no tempo, onde o Criador nos restaura. Amém. Nos restaura. Amém. Se o ser humano fosse fiel a este retorno ao Criador no tempo, durante toda a história seria diferente. Amém. Não haveria ateus, não haveria crença na evolução natural, né? Então, nós estaríamos ainda na presença do nosso Criador. Para nós fecharmos esse bloco, pastores, eu acho muito interessante aqui o relato da criação, nos mostra que a criação foi literal, instantânea, completa, perfeita. Porque senão Deus não teria dito que viu e eis que tudo era bom e finalmente tudo era muito bom. Como é que tudo poderia ser muito bom se não fosse perfeito, se não tivesse o toque dele, né, naquilo ali? E um outro detalhe que salta aos olhos aqui é o fato de que tempo e espaço, definição de tempo e espaço e submissão a tempo e espaço são 2 elementos que só o soberano Criador pode definir. Então, definir que um dia é parte clara e parte escura, definir que uma semana são 7 dias, 6 para trabalho, 1 para descanso, e programar o corpo humano, o ser humano, mesmo antes do pecado, para funcionar sincronizado nesses 2 ritmos, só pode ser um elemento explicável à luz da soberania divina, né? Então, isso são elementos, lições muito preciosas para nós, porque é a partir dessa base que todo o conceito de ritmo para descanso vai ser construído a partir das Escrituras Sagradas, né? Ok? Nós vamos para um breve intervalo e voltamos já já. Fica aí, continue conosco, voltamos em alguns instantes. Sonhar, um hábito que cultivamos do início ao fim da vida. Sonhar é olhar para o futuro e ver nas conquistas a própria marca, a própria identidade. É por isso que não existem sonhos pequenos demais ou que ficaram no passado. Afinal, todo sonho carrega nossa história e nossa garra pela vida. Talvez você sonhe ter amigos e construir vínculos que durem pela vida toda. Talvez você sonhe encantar pessoas e despertar sentimentos usando muito mais que as palavras. Talvez seu sonho seja obedecer um chamado e viver para cumprir uma missão que é só sua. Ou alguém que ensina os outros a construir o próprio futuro, desenvolvendo em cada um o que tem de melhor. Entre os sonhos mais nobres e singelos, pode ser que esteja o seu sonho, o de ver o seu filho brincar, crescer, sorrir e aprender mais a cada dia. E por que não sonhar com uma vida mais completa, de vitalidade, força, leveza e saúde?
pode até sonhar em mudar o mundo, uma prova por vez, até alcançar grandes realizações. Um dia, alguém sonhou com um lugar onde a missão pulsasse nos corações, onde o desejo de servir impulsionasse grandes coisas e onde a alegria do Evangelho suprisse a mais básica das necessidades, a do amor. Dez anos depois, milhares de sonhos, como os seus, já se tornaram realidade. Temos tudo preparado: a estrutura, as oportunidades, os recursos, as ideias. Só falta a tua garra pela vida, tua marca, tua identidade, para você chegar onde sonhou e ver sua própria história. O que falta para você abrir os olhos? Fama, um lugar onde os sonhos são reais. De volta para o segundo bloco da nossa recapitulação da lição, e nós estamos estudando aí os ritmos do descanso. Estamos falando sobre os dois ritmos, o ritmo diário e o ritmo semanal. A partir de agora vamos destacar um pouquinho mais o ritmo semanal do descanso, com ênfase no sábado, o sétimo dia. Pastor Ezinaldo, a lição de terça fala novas circunstâncias. O povo de Deus, depois de tanto tempo no Egito, parece-me, pastor, que precisavam ali de novas recapitulações para se lembrarem da importância desse princípio da guarda do sábado, do descanso sabático, que é um princípio estabelecido na criação, mas que eles, porventura, foram perdendo aí a noção da importância disso. Muito embora fica claro aí, né, Êxodo 16. Fala um pouquinho para nós sobre esse episódio do maná, pastor. E o que isso tem a ver com o sábado da criação? Já que aqui ainda não aconteceu o Sinai. O que o episódio do maná em Êxodo 16 tem a ver com o sábado da criação? Pastor, nós temos dois pontos importantes a ressaltar aqui no capítulo. Você que está em casa, você pode nos acompanhar aí, se você quiser abrir sua Bíblia. Êxodo capítulo 16, o versículo 22 e 23, esses versos aqui, principalmente o verso 23, vai nos conectar com o sábado da criação. O verso 22, ao sexto dia colheram pão em dobro, 2 gômeres para cada um, e os principais da congregação vieram e contaram-no a Moisés. Respondeu-lhes ele: isto é o que disse o Senhor. Amanhã é repouso, o santo sábado do Senhor. E aí vem as orientações em relação ao sábado. Pastor, é interessante esse verso 23, por quê? A maneira como está escrito, isto é o que disse o Senhor. Se você ler o Pentateuco desse verso para trás, você não encontra esta fala do Senhor. Isto é o que disse o Senhor, amanhã é o santo sábado. Isso nos indica que, além da escrita, já havia vou usar o termo tradição, mas já havia um ensino oral entre o povo de Israel, entre o povo de Deus, que o sétimo dia da semana era o dia do repouso chamado sábado. Então, esse texto nos remete, é lógico, e esse ensino oral, ele vem da onde? Ele vem desde o Gênesis. Então, esse texto nos remete a um costume religioso estabelecido pelo próprio Deus, o qual a própria nação israelita, iniciado em Abraão, mas os próprios filhos de Deus já vinham observando. Porque, na verdade, na maneira como Moisés escreve, você não vai encontrar desse texto para trás no Pentateuco esse mandamento. Então, isso demonstra o ensino oral. Agora, uma segunda lição que a gente encontra em Êxodo capítulo 16 é a questão, de novo, da dependência de Deus. Por quê? Começa a cair o maná, e eles teriam que recolher o maná diário, ali, de acordo com aquela porção. E a lição primária que nós observamos ali é a questão de dependência divina. E na sexta-feira eles tinham que colher em dobro, descansando em Deus que no dia seguinte o maná colhido em dobro não iria azedar, não iria apodrecer. Então, duas lições aprendemos. Primeiro, a conexão do sábado com a criação, e a segunda lição,
a questão da dependência divina. Perfeito, pastor. A gente consegue enxergar aqui dois princípios, né? Dentro da dependência, dois subprincípios. O princípio da preparação, né, pastor Josafá? E o princípio do descanso, da não ansiedade. Por quê? Princípio da preparação, 2 litros na sexta-feira, todos os dias, de domingo a quinta, 2 litros de maná por pessoa. Mas na sexta, 4 litros. 2 para a sexta, 2 para o sábado. Princípio da preparação. Para o sábado, você se prepara na sexta. Ou durante a semana, mas culminando ali com a sexta-feira em preparação para o sábado. Mas o segundo princípio aqui, interessante. Você não podia recolher 6 litros. Eu vou recolher, já que na sexta é o único dia que eu posso pegar a mais, então eu vou pegar para a sexta, para o sábado e já para o domingo. Para domingo eu dar uma folgada. Não. Você vai pegar o suficiente para a sexta e o suficiente para o sábado. Porque você tem que confiar, sem ansiedade, de que no novo ciclo semanal, se você buscar o teu Senhor amanhã, estiver com Ele amanhã, no novo ciclo, Ele estará contigo. Isso é muito bonito, né, pastor Josafá? Deus deseja renovar o relacionamento conosco a cada dia. É por isso que o Salmo diz que as misericórdias dele se renovam a cada manhã. A cada manhã. Então, eu vejo um outro princípio aí também, pastor, que precisa ser entendido por alguns que veem o Antigo Testamento simplesmente um conjunto de práticas legalistas, mas quando nós vamos olhar a fundo, a intenção de Deus em todos esses aspectos, tanto ao nos dar o sábado, quanto ao dar o maná para Israel, era a questão da fé. Para você depender, como o pastor Esinaldo colocou, é preciso você confiar, você ter fé que o pão de Deus, ele virá, que ele virá em dobro na sexta e que eu não preciso pegar uma parte tripla, eu só pego para o sábado, porque o Senhor vai me dar de novo, então preciso confiar. E para eu cessar de trabalhar no sábado, é preciso eu confiar em Deus. Então eu vejo em todo o Antigo Testamento uma lição de fé. Deus quer nos ensinar a fé. E aí o Antigo Testamento está harmonizado com o Novo Testamento. Certeza. Certo? Então nós precisamos viver isso aí. Isso é tão importante para o nosso dia a dia. Hoje o cristianismo é uma religião que se deve viver diariamente na dependência de Deus e com fé em Cristo. E o sábado Deus estabeleceu para ser um processo educativo desta dependência que nós temos dele, dessa fé que nós devemos construir nele. Amém, amém. Pastores, e quando a gente olha para esses textos todos que tratam do sábado, o sábado na criação, a dependência do Senhor como nosso Criador. O sábado e o maná, a nossa dependência dele como nosso provedor. Mas há também um terceiro motivo aqui do sábado. Um terceiro motivo, uma simbologia sabática aqui de terceiro motivo. Está aí na parte de quarta-feira, outro motivo para descansar. E aí nós vamos para Deuteronômio capítulo 5, onde o sábado ali, pastor Esinaldo, aparece relacionado a quê? E até antes disso, o texto trata aí de que quando vem Êxodo 20, verso 8, né, só para a gente completar ali a questão, fala, lembra-te do sábado. Então, no Sinai, o que Moisés está fazendo é o quê? Ao trazer por escrito as tábuas da lei. Vamos comparando os dois textos, né? Você pode nos acompanhar aí também. Êxodo capítulo 20, versículos 8 a 11, aqui nós temos o texto do mandamento. Aqui nós vemos um lembrete, né? Interessante a maneira como o texto começa, lembra-te do dia de sábado para o santificar, nos remontando o sábado, bem antes dos próprios sinais,
É lógico, aí a gente encontra o sábado em Êxodo 16, mas bem antes do que Êxodo 16. Sim. E se a gente fizer uma comparação, pastor, principalmente do versículo 10 do capítulo 20, a gente percebe que é o mesmo palavreado, é o mesmo linguajar de Gênesis 2, 1 a 3. Então aquele sétimo dia apontado em Gênesis 2, 1 a 3, ele não recebe o nome lá em Gênesis 2, 1 a 3, mas ele vai receber o nome aqui no mandamento. Então, e como é que a gente sabe que aquele sétimo dia é o sábado? Porque é o mesmo vocabulário usado aqui. Sim. Então, o lembra-te que Moisés faz é como se fosse restaurando, como se fosse um reavivamento da guarda do sábado dentro da própria nação israelita. Porque como eles haviam passado todo o período lá de escravidão egípcia, então, com certeza, eles tiveram grandes problemas em relação à guarda do sábado ali. Então, a retirada do povo de Israel do Egito, um dos objetivos era justamente a restauração da guarda dos mandamentos entre o povo. E agora, só fazendo a comparação entre o Êxodo 20 e Deuteronômio 5, é que a razão para guardar o mandamento em Êxodo 20 é porque Deus é o nosso Criador. Está no versículo 11. Por que eu tenho que guardar o sábado? Verso 11. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. Então a razão para eu guardar o sábado é porque Deus é o meu Criador. Agora lá em Deuteronômio capítulo 5, aqui no versículo 15, a razão é: porque te lembrarás que foste servo na terra do Egito. Então a razão aqui é salvação. Então o sábado ele vai celebrar tanto a criação quanto a salvação. Então eu vou descansar no sábado, lembrando-me que Deus me criou e lembrando-me que Deus me salvou também. Em outras palavras, né, pastor Ezinaldo, o único que pode me redimir é o único que me criou. Só aquele que me criou pode me redimir. E como mostra de que eu me submeto a Ele, à palavra dEle, eu observo o dia que Ele estabeleceu e não o ser humano. Pastor Josafá, é muito importante entender essa questão do sábado relacionado com a nossa dependência de Deus como Criador, Deus como mantenedor, Deus como Redentor. Mas, pastor, eu às vezes fico pensando, olhando para essa questão do sábado, eu fico pensando assim, muitos hoje propõem que se a questão é descanso, então eu posso descansar em qualquer outro dia da semana. Se a questão é tirar um dia para descansar, então vá lá e peça para o seu pastor para ele te autorizar a descansar na sexta, porque é o dia de folga que você tem. Ou quem sabe no domingo, ou quem sabe em outro dia da semana. Pastor, como entender essa questão então? Que essa questão do sábado, ela está relacionada a muito mais do que meramente escolher qualquer dia, já que nós vimos esses 3 elementos aí bem estabelecidos por Deus. Bom, uma das maneiras de nós olharmos para a questão Deus estabeleceu ciclos no início, e esses ciclos continuam até hoje. O ciclo dia e noite continua até hoje. E o ciclo semanal ele começou junto com o primeiro dia. Então, quando completa 7 dias, começa um novo ciclo. E aí vai até o fim. É um aspecto que Deus determinou em sua palavra. Ele não escolheu em 7. Ele disse o 7º dia. Então, nós precisamos ser fiéis ao que o Senhor estabeleceu, ao que o Senhor pediu. Não é simplesmente como eu quero. Muitos têm uma visão hoje pós-moderna da adoração, porque o sábado ele está extremamente conectado com a adoração. E eles dizem, bom, o que Deus deseja é o meu coração e eu posso apresentar do jeito que eu quero e Deus vai aceitar. Quando nós olhamos para o relato bíblico, não é assim. Como Deus ensinou que a arca fosse carregada, né? Deveriam ser levitas, cada um eram com varas e cada um carregava a arca sobre os seus ombros, não era com um carro. E quando eles tentaram fazer de forma diferente, Deus interviu
né? Deus interviu dizendo, não, não é assim, e houve sérias consequências. Então, Deus estabeleceu em sua palavra, o 7º dia é o sábado do Senhor. Então, não é como eu escolho, é como Deus estabeleceu. Então, estudos demonstram, não dá tempo para que nós discutamos isso aqui, que o ciclo semanal, ele nunca foi alterado. Houve alteração nos calendários do juliano para o gregoriano, em que alguns dias foram cortados, porém o ciclo semanal Permaneceu mesmo. permaneceu. Isso é um detalhe o interessante, mesmo. pastor. Eu me lembro de uma pessoa na igreja um dia me perguntou, pastor, como saber se o 7º dia de hoje era o 7º dia da criação? Né? E eu me lembrei de Jesus. Jesus observou o sábado. E Jesus não fez observação nenhuma de que até o tempo dele tivesse qualquer problema com o dia certo em relação ao sábado. E de lá para cá nós temos isso muito claro nos registros, não houve nenhuma alteração. Então, pode guardar o 7º dia que você conhece hoje como sábado, meu amigo e minha amiga, que esse é o dia do Senhor. E você viu aí, sábado não é uma questão de sentimento, porque você pode sentir que é melhor outro dia, mas o assim diz o Senhor diz que é o 7º. Sábado não é uma questão de gosto, porque você pode preferir outro dia, e o sábado é o 7º segundo o Senhor. E sábado, pastores, não é uma questão de lógica, porque não tem lógica. Não tem lógica. Descanso por descanso pode ser em qualquer outro dia, mas é uma questão de assim Diz o Senhor. diz o Senhor. E quando o Senhor assim diz, nós seguimos o que Ele diz, porque é sempre e sempre o melhor para todos nós. Né? Muito bem, você vê que o assunto é bem instigante, é bem interessante. Nós estamos prontos, então, para fazermos aí a recapitulação final, ali, a síntese final da nossa lição. Ok? Pastor Ezinaldo, a sua síntese da lição dessa semana e uma aplicação deixada aí para nós, para os nossos irmãos que nos assistem. Eu acredito que algo importante que nós falamos, que estudamos essa semana, foi a questão da determinação do Senhor para com o 7º dia. O 7º dia de descanso foi o dia o qual Deus apontou no calendário, é o sábado. Isso tem que ficar muito claro para nós. O ser humano ele não pode ficar à deriva, não sabendo qual é o 7º dia, para ele escolher. Não, o dia escolhido foi o dia o qual Deus escolheu, que é o Santo Sábado. E é importante esse dia para nós, porque esse dia nos conecta ao Criador e apresenta para nós a dependência que nós temos dele. Por isso, querido amigo, querida amiga que está assistindo, que você possa descansar e celebrar a criação e a salvação no sábado. Eu não sei em que momento você está assistindo essa gravação, esse momento, mas que você possa, talvez seja um sábado, as horas do sábado, desfrute esse dia, ou talvez o sábado esteja diante de você. Se prepare, porque o dia de sábado vai lhe alcançar também. Amém. Obrigado, pastor. Pastor Josafá, a sua mensagem da lição dessa semana e uma aplicação. Eu diria que o descanso sabático ele está relacionado com obediência, dependência, fé na provisão de Deus e restauração. Por que restauração? Sábado é o dia que Deus trabalha a restauração do nosso ser, né? Nós corremos muito. Eu lembro da experiência de Maria e Marta, quando Jesus foi à casa delas e Maria estava aos pés de Jesus e Marta correndo de um lado para o outro, e Marta veio a Jesus e disse: Senhor, não te importas que ela está aí, eu estou fazendo tudo? Aí Jesus disse: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Uma coisa só é necessária. Maria escolheu a melhor parte e esta não lhe será tirada. Então, sábado é esse dia especial. Nós podemos ir a Cristo todos os dias, mas o sábado é um santuário no templo e ele foi santificado, como diz lá o texto de Gênesis. Então, é um momento especial de
de adoração e de comunhão com Cristo Jesus. E se nós o fizermos da forma correta, será a maior bênção para a nossa vida, para a nossa existência. Por isso eu convido a você, se você ainda não experimentou a bênção da guarda do sábado, eu faço um convite a você, experimente e a tua vida não será a mesma. Amém. Pastor, obrigado. Falas profundas que os pastores trazem para nós aqui, para esse término de lição. E eu quero finalizar esse momento com você. Talvez alguns de vocês que nos assistem estão aí com alguma dificuldade, alguma dúvida ou dificuldade com relação ao sábado. Lembre-se, Deus deixou para a bênção da tua vida 2 ritmos muito importantes: o ritmo diário e o ritmo semanal. O ritmo diário, parte clara e parte escura. Descanse na parte escura. Descanse fisicamente, mentalmente, no ritmo diário. Mas você precisa, e precisa muito, nós precisamos do descanso semanal. Porque o descanso semanal vai além do descanso físico e mental. Ele é o descanso espiritual. Ele é o descanso em que nós entregamos, pastores, para Deus toda a nossa vida. Tudo que foi feito, dedicamos a Ele, e tudo o que queremos fazer para a honra e glória dEle, nós suplicamos a Ele mesmo forças e poder dos céus para fazer e para poder honrá-lo. Deus, a cada sábado, nos restitui a medida necessária de revigoramento. E isso inclui também ajustar as nossas perspectivas em relação à palavra de Deus, em relação aos planos de Deus. Foi assim no primeiro sábado e pode ser assim ainda a cada semana, a cada sábado, na nossa vida e na vida da nossa família. Eu quero deixar para você aí a promessa de Isaías 58, e aqui nós temos várias promessas com relação ao sábado. E o que é que diz aqui no verso 10 aqui em diante, ó? Qual a promessa que existe aqui para nós? Isaías 58, vou dar um tempinho aí para você encontrar a sua Bíblia. Nós vamos ler junto essas promessas aqui, ó. Que coisa linda! Que coisa linda! Vem a promessa toda ali, a partir do verso 8, e depois vem então, chega no verso 13, e Deus é muito claro e diz: se desviares o pé de profanar o sábado e de cuidar dos teus próprios interesses no meu santo dia, se chamares ao sábado deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra, e o honrares não segundo os teus caminhos, não pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falando palavras vãs, então te deleitarás no Senhor. Eu te farei cavalgar sobre os altos da terra e te sustentarei com a herança de Jacó, teu pai, porque a boca do Senhor o disse. Deus empenhou a palavra dele de que quando eu e você observássemos o santo dia de sábado, Deus nos traria bênçãos que de outra forma nós jamais experimentaríamos. Que Deus traga essa bênção na tua vida, a bênção de observar o santo dia de sábado e de usufruir as maravilhas que Deus tem na tua vida de revigoramento físico, mental, moral, social nesse santo dia. Que Deus o abençoe. Pastores, podemos orar? Sim. Para finalizar, pastor Josafá, pode orar por nós? Querido Deus e Pai, nós somos-te imensamente gratos pela bênção do ciclo diário, do descanso diário e do ciclo semanal, onde cessamos no dia de sábado, comparecemos à Tua presença para sermos restaurados por Ti. Ajude-nos, ó Deus, a compreendermos que no corre-corre do dia a dia, o Senhor quer ser o nosso descanso. Amém. Restaura a nossa alma, Senhor. Amém. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.
O assunto é interessante e a semana que vem continua. Na próxima semana nós vamos estudar sobre o descanso sabático. Como Deus propõe que esse dia seja observado. Que Deus o abençoe e contamos com você. Até lá.